Kátia, boa tarde. Kátia, consegue me ouvir? Consigo. Boa Oi, tarde, Kátia. Kátia. Fábio, seja bem-vindo. Boa tarde. Estou aqui fazendo ainda umas publicações. Aproveitando esses minutinhos. Estamos chamados, é isso? Não, já tem Não, nós estamos já com alguns participantes. aberto, Isso. né? Isso. O pessoal já está Bem-vindos aí, entrando. pessoal, bem-vindos. Legal. Deixa eu reorganizar minha tela aqui, que eu já fui lá para frente para fazer umas fotinhos. O pessoal já está ouvindo a gente, Alex? Sim, o pessoal já está ouvindo a gente. Então, tá bom. Boa tarde, pessoal. Vão se aproximando, vão chegando. Pessoal que está aí no chat, que estão entrando aí, se quiser dar um oi aí no chat, fiquem à vontade, falem da cidade, onde vocês são. Sejam bem-vindos. Eu estava com o áudio fechado. Estou falando aqui que eu fiz hoje o material, mesmo sendo um assunto muito requisitado, né, muito solicitado, eu fiz um material menor, porque no nosso último encontro ficou com muito assunto, eu tive que correr, né? Mas aí eu mandei um arquivo ontem menor para o Alex e para o Fábio, e hoje não teve jeito, eu completei, aumentei um pouquinho. Mas a quantidade de slides nem sempre é o que vai falar, né? Né? Às vezes ilustra mais, mas não necessariamente fica mais longo, né? Eu acho que, na dúvida, tem mais slides, é bom. E assim, é que a gente vai desenhando o processo, né? E eu adoro desenhar um processo. E aí a gente vai lembrando de mais itens importantes de cada etapinha do processo, né? Então, aí falei, poxa, mas eu não vou deixar tão completo assim. Isso não é uma aula, isso é uma palestra. Mas para quem vê depois também, né? Como fica gravado, para o pessoal ver depois, o pessoal pega o material, para lembrar fica mais fácil, né? Eu acho bacana você ter mais slides, né? O que vale é o conteúdo, quanto tempo vai. Mas conteúdo a gente tem bastante, né? Aí nas conversas que eu tive com o Alex, aí que eu pude conhecer também a forma do marketing da Infoleve trabalhar, material é o que não falta, conteúdo é o que não falta, né? Boa tarde, pessoal. Pessoal falando boa tarde aqui. Se vocês puderem dizer de onde vocês são, também ajuda bastante. Aí a gente já vai comentando. Eu não sei, esses dias, quando a gente faz a repostagem no Instagram, no outro canal, os nomes saem meio estranhos. Eu tenho os dois canais, para quem está entrando, vou até colocar aqui, gente, o meu Instagram. Opa! Boa tarde a todos. Vou colocar meu Instagram aqui para vocês. Eu tenho agora dois. Eu tenho o Kátia Treviso e tenho o Conversa de Elevador, que aí está como Kátia. Nossa, tá.
Já previso o elevador. Mandando aí para vocês. E o canal no YouTube, né? Tem todos Isso. esses conteúdos, né? Os segredos comerciais, né? Conversa elevadora. Isso, aí o canal no YouTube. É que o pessoal de vendas é bem bacana, né? Já tem 13 capítulos, é isso? A gente está no 18 já, Fábio. 18 olha. já? Eu saí 2 semanas, já cresceu. A gente ainda está falando de precificação, inclusive o que eu subi ontem sobre markup, eu já recebi uns 2 retornos sobre, foi importante, né? Empresa já há algum tempo aí no mercado e que vai rever um pouquinho a questão do markup, de como está fazendo a classificação das famílias, para fazer a precificação de peças, reparos, mas também dá para usar a própria mão de obra, para o contrato, né? Então, quem não viu, está lá no canal. Vou deixar aqui o... Eu assisti, a gente aqui na Infolab a gente usa o markup também, né? Fica mais fácil. Fica com um número só, multiplicador, que já fica mais... Também você tem as famílias, né? E aí você, qualquer custo, você já atualiza mais rápido o preço de venda, né? Pega o custo, multiplica pelo markup, esse markup já engloba o que você quer, né? Margem, alguns impostos diferenciados, né? Então fica um multiplicador só. Eu também acho mais fácil. E aí, se a gente consegue separar por família, né? Família simples, fica até mais fácil, porque quando tem um impacto, sei lá, muito forte do dólar, por exemplo, você não acaba tendo que mexer em toda a sua estrutura. Você já separa aqueles itens que estão ali com aquele letrinha lá dos importados e mexe só ali. Porque às vezes quando tem um aumento muito forte, né, do custo, tem uma decisão ali de dar uma reduzidinha em margem para não impactar tanto. Aí você não precisa separar toda a tua lista. A gente tem muitos componentes, né? O elevador exige muitos componentes, então isso facilita bastante. Falar uma boa tarde aqui para o Cristiano Félix, da Cime Elevadores de Belo Horizonte, o Antônio Neto, lá da Uniexpel Elevadores, lá de Salvador. Ai, que delícia, Salvador. Gente, eu estou com uma saudade do Nordeste, vocês não têm ideia, tá falando isso com meu marido esses dias. Falei, gente, se tem uma coisa que eu tenho saudade é de passar férias no Nordeste. A Ingetec, ó, de Natal, essa foi minha última ida, minha última viagem para o Nordeste, foi para Natal, maravilhoso, muito bom. Giovanni Oliveira, da Ellen Elevadores de Santos. Santos está aqui pertinho. Oi, Samanta, da Vilarta. Acho que você já teve nas outras. Arilton Gomes, de Fortaleza. O Bruno, da Oiva. Boa tarde, pessoal. Estou indo aqui, fui de trás para frente. Vamos ver se perdi alguém. A Mariana, da Vilarta de Campinas. O André, da Remaf. O Wellington, da Plural. Igor, da Oiva também, legal. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Hoje a gente vai falar aí de prospecção, como vocês viram no convite. Vamos ver se a gente... Acho que é um tema que todo mundo precisa, né? Olha, Fábio, eu tenho visto coisas bem interessantes nessas visitas que eu tenho feito com a equipe aí do comercial da Infolab nos clientes, assim. E é bem interessante como esse assunto também é recorrente, né? São 2 temas que a gente acaba comentando, né? A questão do preço, da precificação, né? E também tem bastante, sempre falando sobre essa forma de prospectar clientes, né? Não só como uma maneira de aumentar a carteira, mas de dar um equilíbrio sustentável para a carteira, né? Então, esse é um tema sempre que a gente acaba falando aí. Oi, Jair, da Altec Elevadores, a Rose, da Elevadores Castelo, Balneário Camboriú, Janaína, Elevadores Milênio de Belo Horizonte. Olha, a turma vai crescendo aí, Alex, ó. Sim, agora estamos com... É interessante, tem gente ainda gente nova entrando, né? Não foi só os que já viram o seu treinamento, Cátia. Muita gente nova que começa, muitas vezes é a primeira vez que está aí participando, né? Aí depois vai conhecendo o canal, vai fazendo as outras, né? E essa formação de vendas, né, ela é trabalhosa, né? Porque vender uma modernização de elevadores não é uma coisa fácil, né? Tratar com condomínio, né? Uma relação difícil, né? Então, realmente, o pessoal tem que... Não é só técnico, né, que tem que se preparar. Não é só o técnico que é difícil, que fica espigado.
Fica espigado para vender também, né? Para fechar um negócio. Também não é fácil. E também para prospectar, né? Porque é bom que prospectando, aumentando a carteira, geralmente aumenta também proporcionalmente a parte de modernização, porque é bem mais fácil modernizar onde você já está, onde você já entrou no prédio, né? Já está lá, já conhece o jeitão do prédio, já tem a confiança do síndico, do zelador. Então, se prospectar a médio prazo também tem boa chance de aumentar também a parte de modernização. Exatamente. E, na verdade, essa é um trabalho bem inteligente de se deixar uma carteira saudável, né? Você faz uma prospecção para trazer equipamentos à sua carteira, quer dizer, você tem um equilíbrio ou um crescimento sustentável de novos clientes, né? E esses clientes que vão entrando, você vai modernizando esses equipamentos como uma forma de deixar o cliente mais satisfeito, né? Um elevador mais confiável, mais moderno, mais seguro, mas também para o seu técnico também ter mais facilidade, tranquilidade de fazer uma modernização, né? Então, a gente ouve isso, para mim, assim, é um prazer estar fazendo essas visitas, como a gente ouve de clientes, assim, né? Que quando moderniza com equipamentos InfoLeve, toda essa estrutura de treinamento, a estrutura do pessoal da assistência técnica, como isso dá segurança, né, para pegar um elevador que está problemático, está dando problema, está dando dor de cabeça, espigando todo mundo, né, o técnico, o pessoal do comercial, e aí quando eles modernizam o elevador, as coisas se acalmam e a parceria fica muito mais saudável. Muito interessante, Fábio, a gente consegue ver o ciclo, né, completo aí, de quando a gente pega um cliente e faz um trabalho bem feito. É legal. E a prospecção, você vê, às vezes é trabalhosa, mas ela, às vezes, fica contrato 10, 20, 15 anos, né? Muito, às vezes demora para pegar, mas são contratos muito longos, né? Então é um grande negócio, né? E quando moderniza, a gente vê que a fidelização do cliente é bem maior, né? Onde modernizou, para de dar problema, dificilmente perde o contrato. A gente teve que fazer uma atualização do inversor há um tempos atrás, que tinham 3 anos na média, né? E daí foi ver 90, 95, entre 90 e 95% estava com a mesma empresa, né? Ou seja, então só de 3 anos de fidelização não é, né? Num mundo tão competitivo, né? Não é pouco, né? Não, com certeza, com certeza. É bem interessante como esse ciclo deixa o negócio muito mais sustentável, né? Então, bem interessante. Abraços da Celeve Elevadores, abraço nosso também, Sérgio da Absoluta, o Pedro Carvalho da Austral, a Alta Elevadores, União Elevadores, o Lucas da Oiva, aqui o Jair já tinha falado lá de Goiânia. Joia, gente. Cuxi também. Cuxi Elevadores. Isso aí. E aí, pessoal, como que... Pode falar, Fábio. Não. Só ver se o pessoal ainda está entrando, o Alex já quer passar um videozinho enquanto o pessoal vai entrando, um vídeo rápido, né? Sim, eu acho que a gente pode passar o videozinho agora no início, né? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Pessoal, vou compartilhar aqui com vocês a minha tela, só um minutinho. E a tela foi logo para onde? Para o canal da Kátia, né? Opa! Aí já mostra então o que tem no canal. Mostra os itens. Canal... Tem 18 itens, né? Isso. Precificação. Última de precificação. Básica de contratos. A base. Você vai em alguma empresa, todo mundo fala de preço, né? Exatamente. Né? Tem aí esse aqui é um pouco mais longo, né? O P do produto para a empresa. Marketing além do folheto, esse foi bacana, também eu vi. Tem bastante, aí tem bastante conteúdo para vocês. Tem a questão do síndico, né? Isso. Tem bastante coisa aí para o pessoal explorar. E o do marketing digital está aqui também, Kátia? O marketing digital está no playlist, porque foi todas as palestras que a gente está fazendo em parceria, Fábio, eu estou deixando na playlist. Tá. Então, essas parcerias, né, as minhas idas nos podcasts, como convidado, eu tenho colocado aqui na playlist.
Mas, assim, todos os episódios que eu tenho gravado, eu tenho convidado o pessoal para entrar no canal oficial da Infoleve. Aí é até mais fácil de achar essas palestras pelo canal da Infoleve. É 2 formas de chegar até lá, né? Uhum. A gente fez parceria, colocou lá também. Não, que eu gostei bastante lá do marketing digital, achei muito interessante. E a gente visitando clientes também, claro, todo mundo está querendo modernizar o seu marketing, né? Então, as dicas foram muito boas. Perfeito. Quem não pôde assistir, recomendo. Está gravado aí no canal da Infoleve. Exatamente. E, pessoal, tem um videozinho, né, que fala de 3 coisas fundamentais que o síndico deve comparar na modernização de elevadores, né, que é extremamente importante, né? Inclusive, esse vídeo, bem como outros vídeos também, né, vídeos que falam de produtos promocionais que estão no nosso canal, podem ser enviado o link desse vídeo para que o síndico possa ver, né? Às vezes ele quer uma explicação de um resgate, por exemplo, alguma coisa, só encaminhar o link do vídeo para ele poder assistir. Então, usem esse material, né? Então, vamos lá, vamos assistir as 3 coisas fundamentais que o síndico deve comparar em uma modernização de elevadores. Espera aí que eu acho que eu compartilhei o áudio, só um minuto. A Infoleve é a maior fabricante de comandos da América Latina. Hoje, com mais de 50 mil equipamentos instalados em mais de 10 países. Reconhecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a Infoleve conta com sedes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Ciente da necessidade de acessibilidade aos elevadores, oferecemos produtos com custo de manutenção e reposição viáveis para pequenas, médias e grandes empresas dentro e fora do Brasil. Por muito tempo, a tecnologia eletrônica para elevadores esteve restrita às empresas tradicionais, tornando os condomínios reféns dos altos preços. Chegamos para quebrar esse paradigma, oferecendo uma opção aberta de manutenção, se opondo às grandes montadoras e dando liberdade para que a manutenção seja realizada por qualquer conservadora, à escolha do condomínio. A Infoleve oferece treinamentos gratuitos para instaladores e já atingiu a marca de 20 mil técnicos formados. Nossos manuais estão disponíveis em nosso site e aplicativo para que a instalação e manutenção sejam realizadas com maior facilidade por empresas de todos os portes. Nossos equipamentos não têm necessidade de usar senhas ou bloqueio. Sua conservadora consegue fazer a manutenção sem a necessidade de entrar em contato com a Infoleve, solicitando senha de acesso. Contamos com a certificação ISO 9001 e nossos comandos são realizados sob medida para atender às mais diversas marcas e tipos de elevadores presentes no mercado. Um diferencial que apenas quem desenvolve e fabrica no Brasil pode oferecer. 1. Manuais de manutenção disponíveis versus acesso restrito. Veja no link abaixo e compare com os demais. 2. Treinamentos para diversas empresas versus capacitação só dos próprios colaboradores. Veja no link de treinamentos que a Infoleve é a empresa que mais treina técnicos em elevadores. Já superou 20 mil técnicos treinados. 3. Suporte técnico e fornecimento de peças e equipamentos versus tecnologia fechada e manutenção restrita ao fabricante. Verifique e compare se o fornecedor do equipamento fornece peças para outras empresas de manutenção a preços e prazos aceitáveis. E mais ainda, se prestam algum tipo de suporte para outras empresas que prestam serviços de manutenção. Verifique que opções o condomínio pode ter se não estiver satisfeito com a manutenção. Se a manutenção e peças de reposição do seu elevador são caras, provavelmente é porque você não pôde escolher o equipamento. Mas agora, na hora de modernizar, você pode escolher o equipamento que é melhor para o seu condomínio. Na hora que o elevador para, é que podemos ver a diferença. Temos compromisso com nossos clientes. E é isso aí, pessoal. Esse mais e outros vídeos, né, estão lá disponíveis para uso, onde vocês podem utilizar para enviar para um síndico, né, para explicar, enfim. Essa diferença é fundamental aí, né? Realmente a nossa proposta é bem diferente da
das multinacionais, né? De ter uma coisa aberta para as empresas, livre, com todo o material disponível. Então, isso é uma coisa que agora é o prédio que escolhe, né? Quando ele comprou o apartamento, quem comprou foi a construtora. Agora ele pode escolher o que realmente vai ser mais vantajoso para ele. Perfeito. Bom, já estamos aí com 43 participantes. Kátia, Comigo? fique à vontade. Posso começar? Então, buenas tardes, como disse o Felipe aqui da Ômega Elevadores de Fortaleza, e boa tarde a todos que entraram depois, durante o vídeo, né? Que a gente foi falando o nome de quem estava presente, e agora a gente vai começar, vou compartilhar a minha tela. Eu vou fazer aquele comecinho, né, que eu me apresento. Eu acho que eu tenho que usar... Não, só... Alex, eu acho que eu não estou conseguindo... foi. Desculpa. Foi aí? Não estava conseguindo compartilhar, mas agora foi. Beleza. Então, como eu costumo fazer, eu costumo me apresentar, que o Fábio comentou com a gente, né? Pode ser que algumas pessoas estejam entrando pela primeira vez aqui nas nossas palestras. A gente já vem fazendo uma sequência aí de assuntos, de temas. O objetivo é que a gente consiga olhar esses temas de uma forma não muito profunda, porque a gente não tem tempo para isso, né? Hoje eu vou buscar ficar bem dentro do horário aí, porque no último a gente correu um pouco no finalzinho para dar conta, né? Mas também é não ficar tão superficial, a gente poder falar do tema com um pouquinho mais de conteúdo, né? Então, esse é meu objetivo. Por que esse é o meu objetivo? Durante essa parceria com a Infolev, que já tem aí mais de um ano, eu comecei a perceber que fazia sentido a gente começar também a democratizar o conhecimento da área comercial, né? A Infolev tem esse trabalho, né, de democratizar um equipamento mais atual, com uma tecnologia mais moderna e que o cliente não fique refém, né, de um único fornecedor, né? E por que não fazer isso também com a área comercial? Então, a gente começou a trabalhar alguns conceitos aí, trocar algumas figurinhas, e aí a gente chegou nessa ideia de fazer treinamentos, fazer palestras, e até o próprio canal surgiu dessa ideia, né, de compartilhar esse conhecimento. Então, o meu objetivo é esse. Eu digo que eu não tenho resposta para tudo, né? Eu também estou aprendendo junto com vocês, né? E por que eu falo que eu estou aprendendo com vocês, né? Eu sou jornalista de formação, então eu tenho uma curiosidade e uma vontade de conhecer mais, nata, isso é da minha personalidade, mas eu também sou especializada em marketing, principalmente marketing estratégico, né? Trabalhei muitos anos aí no marketing e com foco em gestão de vendas. Eu acumulava, né, as duas funções e cheguei a acumular até 3 funções. Eu cuidava de marketing, cuidava de gestão de vendas e cuidava também de produto de reparo, né? E onde isso, né? Na Schindler, na Elevadores Atlas Schindler. Eu entrei lá no século passado, entrei em 98 como prestadora de serviço na parte de assessoria de imprensa, que era a minha formação, que é a minha formação original como jornalista. E acabei ficando depois da fusão, né, depois que a Schindler comprou a Atlas, e aí eu pude, de fato, escolher o segmento aí de serviço, que é um segmento que eu sou verdadeiramente apaixonada. Eu amo essa parte de falar com o síndico, até das espigas mesmo, que a gente fica louco, né, mas isso vicia, né? E faz 3 anos que eu estou aí como consultora independente, né, tocando a minha empresa aí de comunicação. Me especializei também nessa parte de inteligência emocional, porque eu curto muito essa parte de relacionamento com o cliente, de atendimento às demandas do cliente. Então, eu exigi de mim mesma e buscar um pouco mais de como que o nosso cérebro aí funciona quando a gente está atendendo o cliente, né? Então, quando estoura uma espiga na nossa mão, como que a gente faz, né? Além do conhecimento técnico, como que a gente faz o atendimento ao cliente, a gente lida com o nosso comportamento, tá? Então, por isso que eu falo que aí as habilidades comportamentais hoje acaba sendo, assim, a base do meu trabalho.
né? Mesmo falando da parte comercial, mesmo falando de redes sociais, de marketing e tudo mais, hoje o meu foco, a minha base, são as habilidades comportamentais, tá? E aí a gente já falou do canal, né, do Conversa de Elevador. Se você ainda não está inscrito, se inscreve. Estou parecendo um youtuber agora, né? Clica lá no sininho para receber as atualizações. Mas, assim, o meu compromisso, até com a Infolev, né, que está apoiando essa ideia, é subir um assunto por semana, né? Então, tem assuntos que são um pouco mais longos, como esse de precificação, não dava para falar tudo num único só. Então, a gente já está no 3º episódio de precificação, mas a ideia é que a gente passe na sequência para o último P de marketing, que é publicidade. E aí a gente vai retomar também um pouquinho de marketing digital, marketing tradicional, e a própria prospecção que a gente vai falar hoje, vocês vão ver que tem muito a ver aí com a pegada de marketing, tá? A nossa agenda de hoje, a gente vai falar, sempre eu começo, né, a gente falando dos mitos aí do tema, né, então a gente vai falar dos mitos da prospecção, a gente vai olhar a prospecção como processo, né? Eu aprendi, isso foi um aprendizado bem interessante, né? De que quando a gente tem um método ou um processo descrito, seja no papel de pão, no computador, ou no formato mais visual, ajuda muito a gente a inovar, né? A gente acha que inovação é só criar do nada, e não é. Né? Inovação é a gente criar a partir de um modelo. Né? Então, a gente vai falar disso também, de um processo de prospecção, para a gente poder chegar aí a falar um pouquinho mais de inovação, tá? Como a gente combinou nos últimos, a gente deixa as perguntas mais para o final, tá? Mas de vez em quando eu abro aqui, ó, para a gente dar uma olhadinha e ver se tem alguma coisa mais específica do momento para a gente responder, tá? Mas se vocês tiverem perguntas mais gerais, assim, vamos deixar para o final, que daí eu vou abrir hoje. A gente abre sempre, mas hoje eu vou deixar um pouquinho mais de tempo para a gente poder discutir, tá bom? Então, vamos lá, vamos ao que interessa. Quais são os 5 mitos aí da prospecção, né? O primeiro deles é que prospecção é um tiro no escuro, né? A gente atira e o que cair, caiu. Né? Isso não é uma verdade. Né? O segundo é que prospecção no nosso segmento tem a ver com a distribuição do folheto de porta em porta, né? Que é assim que a gente faz prospecção. Né? Isso é um método utilizado pelo segmento desde 98, né? E que ainda é usado desde então, que eu entrei, que já se usava, né? Até hoje. Né? A gente usa muito isso, né? de bater porta em porta, que ainda é funcional, mas não é só isso, a gente pode ampliar um pouco mais a nossa mente, né? Um outro mito, que esse é bem, eu ouvi, inclusive, nessas visitas que eu tenho feito, né? Que a prospecção, ela é uma ação feita de 1 ou 2 vezes no ano, né? Ela não é uma atividade recorrente, ela acaba acontecendo por uma necessidade específica. E aí, a quarta, né, que tem a ver com isso, então eu estou com uma necessidade específica, sei lá, estou perdendo muita carteira, tem um concorrente me atacando muito, eu vou lá e faço uma prospecção porque eu quero resultados imediatos. A gente vai ver que isso não é uma verdade. A prospecção é um processo de médio prazo, que ele precisa ser controlado, ele precisa ser medido, ele precisa ter realmente um processozinho para dar certo, tá? E a última, prospecção só é feita quando é preciso agir, né? Que tem ligação a esses 3 últimos, é muito do que eu via na empresa em que eu trabalhei, né? Então, nossa, perdeu X% de carteira esse mês, e esse era um índice, um número que se perseguia demais, né? E então aí sacava assim do bolso uma ação super inovadora que era fazer a prospecção porta a porta, né? Aí se esquecia, depois que já estava dando uma equilibrada, se esquecia disso e só voltava a olhar para isso lá para frente, tá? Então, um dos trabalhos da minha equipe lá de marketing era a gente criar um método real de prospecção que pudesse ser utilizado com uma certa frequência, né, para que isso não caísse no esquecimento, tá? Então, o que é prospecção?
Quem fez aí foi um treinamento mesmo, porque ele foi mais longo, né, de funil de vendas, vai lembrar que eu comentei sobre isso lá, né? Então, a prospecção nada mais é, tá, do que um processo, tá? Não é uma ação, ele é um processo para a gente encontrar potenciais clientes, mas que correspondam a um perfil que eu determinei que tem a ver com a minha empresa, né? Então, isso aqui é fundamental, porque se eu não sei qual é o perfil de cliente que eu vou atacar, aí a prospecção vira um tiro no escuro, tá? A prospecção é a gente fazer um contato inicial com o cliente, né, com aquele condomínio, ou às vezes até o condomínio a gente já tem já fez alguns outros contatos, a gente prospectou, mas o síndico mudou, né, então aí a gente faz esse contato inicial de novo para dar uma reaquecida aí nessa potencialidade desse condomínio virar nosso cliente, né, e aí o nosso objetivo é transformar esse potencial, né, para que ele caminhe dentro do funil de vendas, tá? Então, isso é prospecção, tá? Então, quando a gente olhou lá o treinamento de funil de vendas, né? Quando a gente fala de prospecção, o que a gente está querendo fazer, né? Transformar o público geral, tá? Num cliente prospect, tá? A gente quer fazer esse trabalho aqui para depois aquecer esse cliente para as demais escadinhas aí do nosso funil de vendas, tá? Então, eu trouxe isso só para vocês perceberem que a gente tem um cuidado, né, de conectar os temas, né? Então, por exemplo, prospecção era um tema que, assim, logo que a gente começou a fazer as primeiras palestras, todo mundo pedia, mas a gente precisou fazer um aquecimento para a gente chegar até aqui, porque as coisas estão intimamente ligadas, tá? Bom, por onde que a gente começa, né? Se prospecção é um processo, por onde eu começo aí, tá? Nada mais é do que criar o seu processo de prospecção, né? Se você não tem isso mapeado, desenhado, pode ser que o seu processo, a sua prospecção, ela esteja dando menos frutos do que ela poderia estar, né? E às vezes a inovação do método de prospecção está exatamente aqui, de a gente desenhar esse processo e verificar cada ponto dele, o que poderia ser feito diferente. Quando a gente fala em inovação, eu percebo que tem duas respostas, né? A inovação para a gente é transformar a nossa lista de clientes em algo mais automático, algo mais digital, né? Ou então transformar o nosso tradicional folheto em algo mais digital, mais inovador, né? Inovação não é isso. Inovação não é a gente ser mais digital. Muitas vezes a gente inova sendo analógico, sendo realmente gastando sola de sapato. E é um pouco disso que a gente vai falar, tá? Primeiro ponto, né? Se você quer melhorar o seu processo de prospecção, você precisa se perguntar: qual que é o meu objetivo em fazer esse trabalho de porta em porta, ou ir numa feira, num evento, ou fazer visitas a administradoras? O que eu quero com isso, né? Você pode estar querendo aumentar a tua carteira, que é a maioria, né? A maioria foca aqui, tá? Mas a gente também pode, por exemplo, contra-atacar um concorrente, tá? Isso é uma ferramenta muito usual nas multinacionais, independente do segmento. Se eu estou sendo atacado por um concorrente, o que eu faço? Eu dou trabalho para ele. Eu começo a atacar a carteira dele, às vezes eu nem trago, né, aquele cliente do concorrente para minha carteira, mas eu dou um trabalhinho. Eu faço o cliente perder tempo fazendo uma retenção da sua carteira, tá? Então, isso é bem inovador, às vezes para uma conservadora menor, né? Porque não tem essa imagem de que prospecção não é só para aumentar a carteira, ela é, de repente, para estancar perdas, tá? Equilibrar a carteira, e aí quando eu falo equilibrar a carteira, você pode definir um equilíbrio de carteira de várias formas, né? Por exemplo, você pode equilibrar a carteira por tecnologia ou então idade de equipamentos.
né? Já modernizei muito a minha carteira, eu já não tenho mais potencial de mod agora, então eu vou prospectar clientes que têm equipamentos da geração tal, né, para poder equilibrar a minha carteira e começar a trabalhar uma modernização daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, né? Então, esse equilíbrio de carteira também é possível via prospecção, tá? Ou então, eu quero garantir a lembrança da minha marca. Isso eu vi num dos clientes aqui de São Paulo, durante a visita, eu achei bem interessante isso. Ele faz a prospecção como um plantio a médio prazo. Então, tudo que ele planta hoje na prospecção, ele sabe que ele não vai retornar, em média, de 3 a 6 meses. Tá? Então, se ele não planta no mês de junho, né, daqui 3 meses ele não vai ter cliente entrando em contato quando precisar de uma outra empresa para estar lá, para apresentar um orçamento, para fazer uma vistoria e tudo mais, né? Então, assim, é uma forma de você utilizar, né, a prospecção com um objetivo bem específico. Fábio, você quer comentar alguma coisa? Eu tirei aqui os comentários, não sei se tem alguém levantando a mão. Não? Da minha parte, tudo bem. Ah, então tá bom, é que eu vi aqui, ó, o nome, eu achei que tivesse algum comentário, tá? Bom, com esse objetivo, o que a gente vai conseguir ver, né? Quais são as ferramentas que eu vou usar, né? Eu vou usar online, eu vou usar papel, eu vou usar brinde, o que eu vou fazer? Quanto tempo eu vou esperar para receber os retornos, né? Porque se a gente for pensar, talvez um contra-ataque de concorrente, o retorno é bem mais rápido, porque eu começo a dar trabalho para o meu concorrente, né? E o que eu queria era estancar a perda. Então, esse resultado pode ser um pouco mais rápido. No entanto, garantir lembrança da marca é um pouco desse exemplo que eu dei para vocês. Ele pode demorar um pouco mais. Quando a gente mistura tudo nesse balaio, a gente não sabe quanto tempo e se aquela ação está funcionando, né? Valor a ser investido, né? Isso também é uma outra coisa bastante comum no nosso segmento. A gente quer excelentes resultados sem investimento. Isso não funciona, isso não existe, né? Para a gente poder ter resultado, a gente tem que investir, né? A diferença é quanto investir. Eu vou investir só considerando mão de obra minha, né? A gente vai ver que pode ser isso, né? Ou realmente eu vou investir numa campanha, eu vou contratar um profissional para fazer isso para mim. Dependendo do teu objetivo, vai valer a pena você contratar alguém, né, do mercado, né, para poder investir aí nessa prospecção. E qual o resultado que eu espero, né? Então, a gente também vai falar que é importante a gente criar taxas de acompanhamento, índices de acompanhamento, né? E aí, isso é uma pergunta que às vezes eu faço e as respostas são muito, assim, você percebe que não tem ali uma taxa, né, de retorno desse trabalho. E para mim, que venho de multinacional, tudo tem que ter número envolvido, né? Então, a minha cabeça pensa muito assim, se eu investir R$100, quanto que eu vou retornar de 100? Né? Mesmo que eu falar que eu vou retornar 0, que é muitas vezes aqui da imagem, né? Não, para essa campanha aqui, a gente não está prevendo retorno de cliente na carteira, então a gente não está associando a valor de contrato, de vendas e tudo mais. Mas a gente tem que sinalizar isso antes de começar qualquer ação, né? Porque senão a gente fica sem saber se deu resultado ou não. E aí a gente também se desmotiva. Isso também é um ponto importante. Empresas menores, né, que a gente tem menos equipe, a gente faz muita coisa, né? E fazendo muita coisa, aquilo que a gente acha que não está dando resultado, a gente se desmotiva e vai focar naquilo que é mais essencial. E muitas vezes a gente não está vendo o retorno da campanha, né? Mas aquilo que a gente se disposto a fazer, a gente está recebendo sim, tá? Então, eu sou a mulher dos métodos e dos processos. Eu tive um chefe que é um querido, e ele sempre falava para mim, né, que o importante é a gente ter alguma coisa desenhada quando a gente vai fazer alguma coisa. E eu concordo super com ele. Claro que às vezes a gente acaba burocratizando muito, né, e assim, algumas empresas são muito burocratizadas nesse sentido, mas acho que um pouquinho de processo não faz mal para ninguém, tá? E um processinho simples, assim, gente, desenhar, assim, não demorou
10 minutos para eu desenhar isso aqui, considerando o que eu conheço e o que eu vi nessas visitas aí aos clientes, tá? Então, a primeira parte do processo é você criar a sua lista de clientes, né? O que eu vou ter nessa lista de clientes, né? Eu vou ter, qual que é o perfil do cliente que me interessa? Eu quero saber se ele é comercial, se ele é residencial, quantos elevadores ele tem, né? Qual que é a localização que esse cliente está? Me interessa, né, atuar nesse bairro, nesse lugar que esse cliente está, né? Qual que é o tipo de tecnologia que ele tem? Qual é a tecnologia que eu quero atacar? Né? Informações de contato. E isso aqui é uma das principais dores do nosso segmento. A gente reclama muito que a gente não tem informação do síndico para a prospecção. E o que eu acho interessante é que empresas que estão há anos no mercado, fazendo trabalho de prospecção, falam que não tem informação sobre o condomínio. Isso é um problema de processo interno, tá? E eu falo que são as grandes, pequenas, de todos os tamanhos, tá? A gente esquece de atualizar as informações do cliente que a gente visitou dentro do nosso sistema. Kátia, mas você está burocratizando demais o processo. Gente, mas pelo menos uma informação de um cliente que eu fui visitar, que não retornou para a minha carteira, mas que me interessa, eu tenho que atualizar no sistema da empresa. Mesmo que for uma listinha Excel, tá? E colocar lá quem que é o decisor e quem são os influenciadores. Né? Qual que é a administradora que está ali, se o porteiro e o zelador são importantes na decisão, né? Então a gente vai detectando essas informações e a gente vai colocando no nosso sistema para a gente ter clareza, tá? O próximo passo que eu vou definir na prospecção é qual que é a minha abordagem, né? O básico que vocês pensam é assim, como que vai ser o meu folheto? Como que vai ser minha carta, né? Que isso é importante também, né? Eu vou fazer um folheto de frente e verso e vou deixar na portaria, provavelmente esse folheto de frente e verso não vai chegar na mão do síndico, porque normalmente o porteiro, o zelador, ele tem como orientação jogar fora aquilo que não for realmente importante, né? Vou fazer uma cartinha, né? Vou fazer uma carta com o nome do síndico, porque daí talvez chegue até lá. A gente precisa pensar sobre isso, né? E-mail marketing. Eu tenho contato do síndico, eu tenho contato da portaria, eu tenho contato da administradora. Eu vou fazer um anúncio em revista e abrir o meu leque, ou eu vou fazer um evento, né? Eu vou participar de um evento com stand, e se eu estiver lá, como que eu vou prospectar esses clientes? Como que eu vou pegar o cartão desse cliente para transformar na minha destino, né? Então, isso é o começo, na verdade, da abordagem, que é o formato. Mas a chave está aqui, ó. O que eu vou oferecer para esse cliente como queijinho para o rato ser atraído, né? Qual que é o gancho de convite ao cliente? É uma oferta especial? É um diferencial que eu tenho que os outros não têm? É um bônus que eu estou dando nos próximos meses, né? E muitas vezes isso aqui a gente se perde, porque a gente acredita que só oferecendo uma vistoria, né, visual, né, que a gente forma depois aquela avaliação, é o atrativo para o cliente, né? É atrativo para o cliente desde que ele esteja insatisfeito com a empresa atual, que ele esteja desconfiado de que alguma coisa ali não está legal ou que ele quer baixar preço, né? E aí a gente acaba plantando, né, o problema para a gente mesmo, porque a gente acaba atuando, ofertando para o cliente uma redução do valor de contrato, né? E o cliente vem para a nossa carteira com valor, às vezes, muito inferior do que a gente poderia cobrar, né? E na próxima renovação de contrato ele ainda vai pedir mais descontos, né? Então, se a gente não olha isso aqui com uma visão mais estratégica, às vezes a gente pode se prejudicar, né? Tratamento dos retornos. Então, assim, a gente foi bonitinho até aqui, a gente fez a listinha, mandou uma abordagem legal, só que quando o cliente liga, ele cai numa caixa postal, quem recebe a ligação do cliente não sabe que eu tinha criado uma oferta, né, não sabe muito bem do que está se tratando, e assim, cliente que entra em contato a partir de um processo de prospecção, ele quer ser recebido imediatamente.
Se ele tiver que ligar para a gente 2 vezes, ele é bem capaz de a gente esfriar o potencial desse cliente, tá? E isso, gente, eu vou falar, tá? Acontece bastante, principalmente em empresas que a gente tem em setores, empresas setorizadas, né? A gente faz uma ação legal e o cliente não consegue ser recebido pela empresa, tá? Então, a gente tem que ter um processozinho claro de quem vai receber esse cliente, o que que ele vai fazer, né? Ele vai marcar imediatamente para ir lá, o que que ele vai fazer, tá? Atualização da lista de clientes, né? Acabei de fazer o contato com o cliente, entendi o que ele quer, se ele vai me receber para fazer uma conversa ou uma vistoria, eu preciso atualizar essas informações aqui, tá? E a gente vai falar depois de temperatura do contato, que é fundamental. Por quê? Se o cliente não foi impactado, ou não me respondeu, ou respondeu, mas depois não deu continuidade, eu vou ter que fazer um trabalho de remarketing, tá? Por isso que quando a gente pensa na abordagem, muitas vezes é importante, porque a gente está falando de carta para o cliente, né? Que a gente está mandando uma carta convite para o síndico. Eu preciso pensar na carta 1, eu preciso pensar na carta 2, eu preciso às vezes pensar até na carta 3, para poder fazer esse processo aqui de remarketing. Então, eu mando uma carta 1 com uma abordagem, né? Se o cliente não respondeu, não chegou até ele, eu mando a segunda com uma outra carinha, com outro formato, e chego até a terceira. Se ele ainda assim não respondeu, a gente vai atualizar essas informações ali na nossa lista de clientes. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver, não tem nenhum comentário no chat, tá todo mundo acompanhando. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui, tá? Vamos falar de temperatura aqui do contato, tá? Isso aqui é fundamental quando a gente está fazendo um processo sustentável de prospecção, tá? Eu tenho que olhar o meu cliente, existem várias formas, tá? Mas esse aqui eu acho mais usual, tá? Funcional e é facinho de fazer, tá? Então, o que eu faço? Eu pego o meu cliente aqui e avalio o quanto esse cliente conhece do meu produto e dos meus serviços, o quanto a minha marca é relevante para esse cliente, tá? E aí eu tenho mais aqui, quer dizer, conhece bastante, ele sabe que eu estou no mercado, ele conhece a minha empresa, tá? E aqui é quando não conhece, tá? Não conhece nada sobre mim, tá? E aqui é o quanto ele tem de proximidade, eu coloquei com consultor, mas é com a empresa, tá? Ele já foi cliente desse consultor, ele já teve contato com o proprietário da empresa em algum fórum, em alguma feira, em algum lugar que ele tenha um relacionamento próximo, tá? Porque o que eu vou fazer, né? Se esse cliente conhece bastante do meu produto e tem já uma relação com a minha empresa, esse cliente aqui é quente, né? Ele tem uma temperatura quente para transformar ele de prospect a um cliente de carteira, tá? Se ele conhece pouco da minha empresa, mas ele tem uma proximidade com a minha equipe de venda, eu dei até um exemplo aqui, por exemplo, um cliente que é indicado por um outro síndico, tá? Ou por uma administradora. Ele, no fundo, não conhece muito bem a nossa atuação, o nosso produto, mas ele foi indicado, ele tem a informação da prova social, tá? Então, ele está aqui no 2, né? Que é um cliente indicado, ele tem uma certa vontade de nos conhecer, tá? O cliente 3 é muito interessante, gente, porque assim, ele conhece o nosso produto, ele conhece a nossa empresa, ele já foi impactado com o marketing digital, ele já foi impactado com alguma feira que a gente fez, ele já ouviu alguma coisa sobre a gente, então ele já tem, né, na memória dele algo interessante sobre a gente, só que ele não está sendo detectado pela nossa equipe comercial, tá? De novo, quando eu falo equipe comercial, pode ser o seu consultor, o seu representante ou a pessoa que faz a área comercial para você. E eu peguei algumas empresas que não existe consultor, né? Que o consultor, a parte comercial é feita muito ali pela pessoa que cuida também do operacional. E aí essas empresas têm aqui um grande potencial, tá? Porque, gente, é impossível a gente fritar o peixe e olhar o gato, tá? Uma hora o óleo cai, o peixe cai, ou o gato avança no peixe.
tá? Então, quando a gente tem uma equipe muito enxuta, né, que é o que tem para hoje, a gente precisa tomar muito cuidado com quem está aqui, tá? E o cliente não trabalhado, esse é o pior dos mundos, né? É o cliente que não conhece a gente e também não foi detectado pelo nosso comercial. Esse aqui é lá a boca do funil, lá em cima, que normalmente é esse cliente aqui que vocês estão super preocupados com a prospecção, tá? Deixa eu só ver que tem um comentário aqui. Oi, boa tarde, meu nome é Maílson, esse método serve para vendas de produto, serve também. A gente está focando mais na prospecção de contrato, mas vocês vão ver que se a gente substituir um pouquinho algumas coisas, a gente consegue adaptar, tá? O que a gente só muda um pouco, por exemplo, no funil de vendas, né? O cliente de modelização, por exemplo, ele já entra mais quente, né? É um cliente que conhece a gente aqui, né? A gente está com um cliente aqui, tá? E muitas vezes a gente inverte esse funil por inabilidade da gente mesmo, né? Eu tenho recebido de um colega meu muito material de proposta de mod, né? De várias empresas aqui de São Paulo, é bem específico da cidade de São Paulo, e eu vejo como a gente perde cliente muitas vezes por uma proposta não bem feita, né? Uma proposta bem caseirona mesmo, com umas fotos que você percebe que não foram tratadas. Isso, sim, é o que eu comento quando a gente faz as visitas com a equipe da Infoleve. A Infoleve tem um material que, se a gente quiser fazer um trabalho bem bonitinho, a gente consegue, porque tem bastante material à nossa disposição, né? Então, de molde, a gente começaria num pedaço do funil e, às vezes, a gente acaba invertendo. Mas, de resto, gente, dá para encaixar em todos, tá? Então, assim, a gente precisa realimentar essa lista de clientes, tá? Então, a gente precisa indicar a temperatura, né? Então, pode ser que eu peguei um cliente aqui que eu nunca tinha trabalhado com ele, tá? E, de repente, eu transformei esse cliente em alguma coisa aqui, ó. Nossa, ele super se identificou com o consultor, ele conhece um pouco da minha empresa, porque o síndico do lado é meu cliente, mas ele está precisando ser trabalhado para chegar aqui, tá? Por isso que eu coloquei uns numerinhos, porque se vocês quiserem, vocês podem colocar uma coluna do lado do cliente, indicando qual que é a temperatura. E vocês podem mudar a nomenclatura, tá? Não tem problema, tá? Mas os números, é legal a gente manter assim, tá? A gente precisa preparar essa estratégia de remarketing, né? Para a gente poder levar a temperatura. Lembrando que com uma carta só, dificilmente a gente vai tirar esse cliente do número 4 e jogar esse cliente aqui para número 1, tá? A não ser que ele estiver muito desesperado para sair de uma empresa que ele está tendo muito problema e pegue uma outra empresa que ele nunca tinha ouvido falar, né? E é por isso que o trabalho de marca é tão importante, né? Porque quando o cliente já pelo menos ouviu falar da nossa empresa, já tem referência, ele não está tão aqui nesse ponto gelado aqui, né? Que não tem contato com a gente e não sabe da nossa empresa, tá? E reorganizar a lista de prospecção sempre, né? Ela tem que estar viva, ela não pode ficar parada, ela não pode ficar 6 meses parada e aí eu retomo ela lá para frente, tá? Bom, qual que é o exemplo aí de plantio que a gente vê acontecendo, tá? A maioria das empresas pega a sua energia, que muitas vezes é pouca, tá? Porque tem muita coisa para resolver, tem espiga para tratar, tem questões administrativas para resolver, e ainda assim coloca 50% no cliente quente. Desculpa, tá ao contrário, aqui é o que vocês deveriam fazer, é o contrário, tá depois o que a gente costuma fazer, tá? Então, o que deveria fazer? A gente colocar os nossos 50% de energia no cliente quente, tá? 25% da nossa energia no cliente indicado, tá? O quente já teve uma conversa com a gente já preparou alguma coisa para esse cliente, né? O cliente indicado é que ele já ouviu falar sobre a gente, mas ainda precisa de um trabalho, tá? Opa. Cliente não detectado. Jogar ali 15% da nossa energia para esse cliente não detectado. E 10% do cliente não trabalhado, tá? Por quê? Né? Se eu tenho pouca energia, né? Tenho pouca equipe comercial, eu não tenho gente dedicada para fazer isso, tá? E eu coloco toda a minha energia aqui, esse cliente vai ficar esquecido. E eu deixo
de fazer o trabalho de prospecção de uma forma bem feita, né? Eu estou investindo para abrir, né? E quando o cliente entra no meu funil, eu não ponho ele lá para dentro de casa. Gente, isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Porque todos nós estamos muito preocupados em como bater na porta do cliente, como a gente abre as portas do cliente para a nossa empresa, tá? Eu comecei, na verdade, ao contrário, tá? Que é isso aqui, ó. As empresas que eu conheço, inclusive a empresa em que eu trabalhei, tá? Focava totalmente aqui, tá? E aí, quando o cliente estava quente, que ele ligava lá na empresa para poder ser atendido, muitas vezes a pessoa que atendia não sabia como fazer o processo de retorno. Isso porque tinha muita gente, uma empresa grande, né? Então, imagina quando a empresa é média, né? Que a gente tem recursos bem contados para fazer esse tipo de coisa, tá bom? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Se é mito ou é verdade, depois você me conta o que é mito, se é verdade, que eu não recebi ainda a próxima pergunta. Bom, prospecção, né? Quando a gente fala de prospecção no segmento de elevador, as pessoas, na hora, né, pensam em vistoria técnica visual, né? Na hora, bate assim, pá, vistoria técnica visual, tá? É também, né? Mas aí eu desenhei aqui o processozinho que a gente costuma fazer, tá? Então, a nossa lista de clientes, normalmente a lista de clientes está aqui naquele cliente 4, menos, né? Ele está frio, gelado, né? Na sequência, eu entrego para ele uma carta, né? Ou um folheto, oferecendo uma vistoria, ou oferecendo, né? Uma avaliação ali de como está sendo feita a manutenção, tá? Eu ponho alguém para entregar esse folheto, muitas vezes eu tiro um técnico para fazer isso, ou uma pessoa do comercial para fazer essa entrega, tá? Que pode ser uma estratégia, desde que se essa pessoa é qualificada, ela não só entregue o folheto, mas ela traga informações também. A gente, às vezes, gasta, né, dinheiro com um salário mais alto, né, para alguém entregar folheto, né? E que muitas vezes esse folheto não vai chegar no síndico, né? A gente aguarda o contato do cliente, né? E aí, se o cliente ligar, aí a gente começa a fazer a vistoria técnica visual. Então, a gente começa com o cliente 4 aqui, bem gelado, e aí a gente aquece esse cliente, tá? Ele já está mais aquecido, né? A gente faz a apresentação do relatório, apontando os pontos que a gente identificou, né? Muitas vezes também avaliando junto com o cliente o contrato, né? Aquelas pegadinhas, os contratos aí que a gente já conversou sobre isso, né? Sobre as cláusulas contratuais. E aí a gente fica também aguardando o retorno do cliente, né? Para ver se fechou, se ele levou para a assembleia, que a gente já falou que ele não precisaria, mas muitos clientes falam que tem assembleia, que quer levar e tudo mais, né? E aí, enfim, a gente assina o contrato, tá? Eu já te respondo, tá? Quais são os pontos que são bem problemáticos aí nesse processo, tá? Então, a gente tem aqui na lista de clientes e quando a gente vai definir qual que é a carta, a gente pega clientes de tudo quanto é perfil e desenha só uma carta, só um folheto para esse cliente. E aí a gente coloca todo mundo no mesmo balaio, né? Com uma carta só, com um folheto só, né? E aí a gente faz um argumento que não é válido para todo mundo, né? Então, a gente ter um pouquinho mais de informações sobre a lista de clientes vai ajudar a gente a definir qual que é o nosso argumento, tá? Outro ponto, né? Como a gente chega no síndico do prédio? Né? Como que eu faço esse meu material chegar até o síndico do prédio? Né? E isso é um dificultador, gente, inclusive para as grandes multinacionais, tá? Porque mesmo tendo a lista, né, dos clientes que tem elevador da marca, sabe onde está o prédio e tudo mais, o síndico vai se perdendo, né, com essas trocas, esses telefones também, tá? E aí a gente chega naquele ponto, você tem equipe para atender, né? E se não houver o contato, o que eu faço se o cliente não me retornar com essa carta? Lembra, a gente falou de remarketing, tá? Aí, de novo, depois da realização da vistoria técnica visual,
qual que é a abordagem que eu vou utilizar em cima daquilo que eu vi, em cima daquilo que eu descrevi. E aqui tem um ponto até bastante polêmico, né? Que tem, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado com o que a gente coloca no nosso relatório e como a gente fala sobre aqueles pontos dentro do relatório. Isso já teve problemas diversos no segmento. Eu até comentei com o Fábio que eu não ia entrar nesse ponto muito detalhado, porque isso ia, assim, demandar mais 1 hora. A gente fala do que pode, o que não pode, o que pode ser prejudicial para o segmento e tudo mais, tá? Mas aqui a gente precisa estudar como a gente vai apresentar, né, o resultado da nossa vistoria, tá? De novo, né, abordagem de uma coisa e do outro. E se o cliente não retornar? Né? Será que ele queria o nosso relatório só para poder negociar o preço do atual concorrente, né, da atual conservadora? Tá? Muitos clientes fazem isso. E aí, o que eu faço com isso? Será que eu vou jogar todo esse trabalho para fora? Ou será que eu posso usar esse material para realimentar aqui a minha lista? Tá? Porque se ele estava precisando de um relatório para poder negociar e ficar com a mesma conservadora, isso é informação importante para eu definir uma nova estratégia quando eu for fazer minha próxima prospecção. Tá? Se o cliente não retornar, né, que eu coloquei até o fantasminha aqui, que é o cliente fantasma, né, a gente investiu, foi lá, fez um folheto super legal, uma cartinha matadora, e ainda assim o cliente não retornou, né? Então, eu preciso criar um follow-up ativo, né, principalmente quando eu já entreguei o relatório, né, e um follow-up ativo que não seja perturbador, para não deixar o cliente ainda com mais ranço de mim, né? Mas eu preciso ter um follow-up ativo, né? O cliente precisa perceber que aquilo me deu trabalho, né? Buscar entender o que está acontecendo no condomínio, muitas vezes é aqui que está a informação, tá? Eu entender o que rolou lá, né? Então, aquele funcionário, aquele profissional que faz a prospecção, muitas vezes ele tem que voltar, mesmo lá quando perdeu, e assuntar com o porteiro, com a administradora, com o zelador, para reforçar a minha lista de clientes, tá? E definir um prazo para redirecionar esse cliente dentro da minha listinha. O que eu faço com ele? Eu coloco em clientes perdidos mesmo, né? Prospecção que não vou voltar lá fazer, ou eu vou realimentar e reaquecer esse cliente de uma outra forma, tá? E aí, o que eu falei para vocês, em cada etapa aqui, vocês precisam definir taxas, tá? Eu tenho a minha lista de clientes, que é 100% da minha carteira. Para quantos eu vou mandar o folheto A, o folheto B, o folheto C, né? Desses, quanto que retornou para minha carteira? Desculpa, para minha carteira não. Quanto retornou a minha ligação? 1%, 2%, 5%? Não importa. O percentual que eu estou falando, importa o que você definir que você pretende, tá? Quem tem que fechar essa taxa de resultado são vocês, considerando o esforço que vocês estão fazendo, tá? E aí a gente tem outros tipos de prospecção que nem sempre a gente identifica como prospecção, tá? Então, para o início do funil, né, a gente tem a postagem orgânica ou patrocinada nas redes sociais, isso é uma prospecção. E essa aqui é uma prospecção bem às cegas mesmo, tá? Por isso que ela está lá no início do funil, né? Então, se a gente está fazendo postagem todos os dias, né, a gente está investindo bastante naquele cliente 0 a 0. Tá? Principalmente se a gente faz um patrocínio de postagem com aqueles públicos-alvos que tem lá no Facebook, tá? A gente está investindo dinheiro, né, para esse começo de funil, tá? Participação em eventos, gente, e isso aqui eu vi muito acontecer, tá? E eu era muito contra participar de eventos dessa forma. Então, a gente investia pra caramba em stand, né? Tinha um esforço da equipe de venda de ficar lá, tá? E a gente só era medido pela quantidade de vendas feitas no final do evento, tá? A gente precisa medir a participação em evento na quantidade de atualização de contatos que a gente conseguiu naquele evento também. Venda é importante? Claro, vai pagar, né, as nossas contas, mas a gente precisa realimentar a nossa lista de clientes. E a gente fala, eu não tenho contato do cliente, mas também a gente não busca, né? A gente perde essas oportunidades, tá?
Empresas que trabalham com licitação, né? Então, fica ali em busca daqueles editais para poder participar. Isso também é um tipo de prospecção que nem sempre a gente coloca na conta, tá? Relacionamento com as administradoras, com síndicos profissionais, agora está surgindo um monte de organização aí de síndicos profissionais, né? Isso é prospecção também, tá? E algumas promoções que são feitas, tá? Eu já fiz esse tipo de promoção, né? De você oferecer um mês de gratuidade para aquele síndico que indicar um outro síndico e esse síndico assinar o contrato, tá? Isso é muito direcionado, né? Precisa ser muito bem direcionado, né? Só o comercial que está ali no relacionamento com o cliente, que conhece aquele cliente profundamente, consegue oferecer esse tipo de campanha, mas é muito funcional, porque os síndicos têm os seus grupos de WhatsApp, seus grupos de encontro, e olha, eu vou falar, e para a mod também funciona, tá? Dá um percentual de desconto aí quando o cliente indica outro cliente, tá? Meio do funil, né? Atendimento a uma insatisfação com o concorrente, então a gente tem alguém pronto para receber o cliente que liga para a gente pedindo uma ajuda, né? Eu estou precisando de um orçamento, estou precisando de uma vistoria, esse boca a boca que a gente tanto gosta de investir, né? A gente só está preparado para atender quando chega aqui, tá? A indicação de outro cliente, né? A movimentação interna do condomínio, então aquele zelador que fazia a gente não entrar naquele prédio, ele saiu, né? E aí a gente conseguiu abertura, o porteiro, e não só o síndico, tá? É interessante que quando a gente começa a visitar muito cliente, a gente percebe que nem sempre o detrator da nossa empresa lá dentro é o principal comprador, tá? Às vezes o detrator, né, aquele cara que não quer a nossa marca ali, que não quer a nossa empresa prestando serviço ali, não é o síndico. É um zelador, é um porteiro que já está habituado, né, gosta daquela empresa que está ali, e mesmo com todos os problemas que os síndicos percebe, o zelador ou o porteiro, ele trabalha em prol daquela empresa. E eu não estou falando aí nem de má fé, tá, gente? Estou falando de relacionamento mesmo, tá? E atendimento ao orçamento de reparo de mod. Ah, estou aqui com uma troca de um cabo de aço, achei que o fabricante está cobrando muito, eu queria mais cotações. Isso é meio de funil, é prospecção passiva de meio de funil, tá? E qual o segredo? Qualificação das nossas listas, que eu toquei a apresentação toda nisso, né? A gente tem uma argumentação matadora inicial, né? A gente precisa impactar o cliente para ele lembrar da gente, né? A gente precisa ter um processo desenhado, mas também seguido, né? Não adianta ter um desenho bonito desse processo na parede e ninguém segue. O cliente liga, não tem quem atenda, eu ofereci um bônus e quem atende não sabe, não conhece, tá? E repetição do processo com requalificação da temperatura do cliente o tempo todo, né? Por isso que eu falo, gente, ter alguém responsável pela área comercial nas empresas é muito importante. E eu estou vendo que realmente tem uma falha, né, nesse olhar, tá? A gente deixa muito isso para a equipe técnica não tem tempo, né, e não tem o conhecimento para fazer isso, tá? E é muito importante, né? Coisas que eu tenho visto que o pessoal tá inovando aí, que não é tão inovação, tá? Mas contrata uma empresa aí que qualifica leads. Então, uma empresa que liga para todos os síndicos, consegue o contato, descobre qual é a empresa que está ali, né? E vocês compram essa lista, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso para saber se essas empresas estão seguindo, né, a nova lei aí de proteção de dados, tá? Mas isso tem acontecido bastante, tá? Essa aqui é interessante, a gente contratar um profissional específico para fazer essa atividade. Mais para frente eu vou dar um exemplo, tá? Investimento em ideias inovadoras, eu vou dar um outro exemplo também, e a gente não tem muito medo aí de tentar novas abordagens, né? Principalmente quando a gente está abordando um cliente que está muito frio, né? Então, se a gente vai testar uma abordagem diferente, a gente testar com aquele cliente que está muito frio. Quer dizer, ele está lá no começo do funil, né? Não conhece a gente e tal, então vamos começar a inovar nesses clientes aqui, tá? Porque o cliente que já está quente, não é bom inovar muito com ele não, porque ele já está quase entrando para a carteira, tá? Então, esse aqui é o exemplo que eu ia dar para vocês, né? Então, isso também acontece.
Por exemplo, você contrata um técnico de um concorrente que você está querendo trabalhar ali na carteira desse concorrente, que ele já foi mandado embora, está no mercado, mas que ele conhece aquela região, ele conhece aqueles clientes ali, tá? E você trabalha com esse profissional para fazer uma argumentação específica para aquele lugar. Tá? Ele conhece o cliente, ele conhece a dinâmica daquele bairro, ele conhece quem é influente, quem não é influente, tá? Então, você, às vezes, contrata um ex-técnico que tem muita habilidade de conversar com o cliente que está tentando uma carreira comercial, né? E ele conhece, ele não está pegando informação privilegiada da outra empresa, nada disso. Está na cabeça dele, ele atendia aqueles clientes ali, tá? E você pode começar a trabalhar uma estratégia ali com esse profissional. Por exemplo, até comentei isso com o Fábio, que eu achei que foi uma grande sacada, né? Fora de São Paulo, tá? Não é de empresa de São Paulo, é de um outro lugar. Na Páscoa, esse ex-técnico, tá? Ele tinha como meta visitar, não trazer, mas visitar 50 clientes numa determinada cidade, tá? Em que, no passado, ele foi técnico. Então, é tudo dentro da mais perfeita ética, tá, gente? Ninguém foi lá fazer nada que não poderia, tá? O que ele fez? Ele, junto com a empresa, ele comprou barras de chocolate e ele presenteou o síndico que está na outra empresa, né? Oferecendo o chocolate, lembrando que ele foi técnico ali, que hoje ele está numa outra empresa. Tá? Um trabalho inovador de prospecção, eu não tinha visto ainda esse tipo de coisa, tá? E eu achei uma baita de uma sacada. E ele teve um retorno, tá? De quase 100%, de pelo menos, olha que legal, você está em outro lugar, você foi um bom técnico aqui e tudo mais, tá? Se todo mundo retornou para a carteira, não sei, porque eu não acompanhei também, ele nem ia me abrir esse tipo de informação, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar com ética, né? Tá seguindo tudo que as leis aí, né, falam, mas a gente consegue inovar, né, a gente pode, e contratar um profissional assim, às vezes não precisa ser nem ser funcionário da empresa, a gente pode trabalhar com esse profissional como temporário, alguma coisa nesse sentido. Se for legal para os dois, gente, tá excelente, dá para fazer, tá? E esse é mais comum, tá? Mas também é possível. Então, todos os meses, você escolhe um dia daquele mês para que toda a empresa faça prospecção. Você vai ter que ter uma estratégia, né? Então, o técnico vai fazer prospecção onde e como, né? O comercial vai fazer prospecção onde e como. A recepcionista vai fazer prospecção onde e como. Mas todo mundo, naquele dia, vai estar voltado para contactar clientes novos, clientes que não conhecem a nossa marca, e aí a gente consegue montar uma escadinha, né, a recepcionista está ligando, o técnico está visitando lugares que ele sabe que já estão com mais problemas, então para entregar a nossa cartinha, o nosso cartão, alguma coisa, o comercial já tem aqueles clientes que já tinham sido trabalhados no passado e que não deram retorno, então a gente separa um dia do mês para fazer esse mutirão, tá? Então eu trouxe esses dois exemplos para mostrar para vocês que quando a gente tem um processo claro, a gente consegue inovar. A gente inova e não tem resultado quando a gente não tem esse processo claro na nossa cabeça, tá? Então é isso, eu prometi que eu não ia ficar falando o tempo todo, então eu vou parar. Aqui estão os meus contatos, tá, gente? Vocês podem entrar em contato comigo aí no meu WhatsApp, né? O Instagram e LinkedIn eu já tinha passado para vocês, e no YouTube é o Conversa de Elevador. Eu vou parar de compartilhar minha tela para poder responder algumas perguntas aqui, se é que eu tenho resposta e poder ouvir um pouco de vocês. Tá? Ô, Kátia, vamos fazer aquele esquema do levantar a mão? Vamos. Né? O pessoal que tiver pergunta, que quiser falar, clicando aí na tela, você tem a opção de levantar a mão, e eu vou chamando aqui pela... Já tem algumas perguntas pela sequência. Aí, sim, já tem algumas perguntas no chat. É melhor de responder as primeiras aí? Eu vou começar aqui, até porque o Cristiano está dizendo aqui que se for irônico, eu não sei onde que está a sua, eu já chego lá, tá, Cristiano? Quero só ver se foi irônica. Mas eu acho que tem a ver com isso aqui, né? Se é difícil chegar no síndico, qual que é a minha sugestão de chegar até o síndico, tá? O nosso problema é que a gente quer chegar no síndico com um tiro só. Tá? Isso não consegue.
tá? O síndico hoje está blindado, sim. Tá? Ele está blindado pelo porteiro, pelo zelador, e quando ele é síndico profissional, ele está mais blindado ainda, gente. Tá? Então, para a gente se aproximar do síndico, tem que ser um trabalho de remarketing, de tocar, de bater no prédio, de falar com o zelador, de falar com o porteiro, de entender quem é o síndico, saber se ele é um síndico profissional, se ele é um orgânico, e é um trabalho de formiguinha. Eu não tenho resposta mágica para vocês. Seria assim, seria muito ruim da minha parte falar assim, façam isso, porque até a empresa em que eu trabalhei tinha dificuldade para isso, tá? Principalmente quando o síndico está blindado. O que eu vejo como saída, tá? É isso, eu pegar aquele prédio que me interessa de fato e criando abordagens para esse síndico até conseguir chegar nele, tá? Gente, isso não é só no segmento de elevador, né? Eu tenho clientes que estão entrando na minha carteira de trabalho de treinamento que eu estou prospectando faz 2 anos e eu não chegava na pessoa, tá? Não chegava na pessoa. E hoje eu estou conseguindo chegar ali a pessoa que eu queria falar desde o começo, tá? Aí tem uma combinação de marketing digital, de sola de sapato, de boca a boca, né, para poder chegar até o síndico, tá? Como realizar a proximidade com os síndicos? Ou a gente faz esse trabalho de formiguinha, né? Ou a gente começa a trabalhar algumas parcerias aí com entidades que a gente tem na nossa cidade. Tá? Eu vejo que tem muita coisa aí de síndico profissional acontecendo, né? E a hora que as empresas de elevador conseguirem chegar nessas associações, vai começar a ter mais marca, né? A nossa marca fica mais reconhecida. Até a própria Infolev, esses dias fez um trabalho, né, Fábio, com síndicos, as síndicas mulheres, eu acho, né? A gente estava no evento Síndicas Mulheres, sim, a gente era patrocinador master do evento, né? Não foi um evento tão grande, mas bem focado, né, com um diferenciado para síndicas mulheres, né, que hoje já tem uma grande participação. Esse tipo de ação, quando a gente pensa nesse tipo de ação, a gente pensa só em empresas muito grandes, em valores muito vultuosos, e não é assim. Às vezes você tem um grupo de 3, 4 síndicos que, se você estender a mão, né, para algum evento que eles estão fazendo, alguma coisa, você vai conquistar esses e isso vai criar boca a boca, tá? É o que a gente faz, Kátia, que geralmente a gente faz sempre, como a gente não vem direto para o condomínio, né? A gente sempre vai com empresas parceiras, né? Então, qualquer pessoal que está assistindo aí, se tiver algum evento aí na sua região, contacta o departamento de marketing que a gente pode fazer uma parceria no evento, né? A gente pode mandar os equipamentos, mandar material para divulgar e fazer uma parceria completa, até ajudando aí na participação do evento, né? Podendo ajudar aí como organizar. Isso é super funcional, tá? Para chegar nessa... E, gente, assim, síndico profissional tem várias questões que a gente precisa aprender a lidar, que é mais difícil em alguns pontos, tá? Mas em outros facilita muito. Se a gente se aproxima de um síndico profissional, faz um bom trabalho e ele gosta de trabalhar com a gente conquista alguns prédios, né? Porque eu vejo aí que tem síndicos profissionais com 10 prédios, né? Então, se ele gosta de trabalhar com a nossa empresa, porque a gente dá um atendimento legal, que a gente tem respostas rápidas, a gente não prospectou 1 prédio, né? A gente prospectou 10. Então, vale muito a pena essa aproximação, tá? O Cristiano Félix, enfim, estou conseguindo ver a tua pergunta da Cime Elevadores, ele está perguntando se é mito ou se é verdade que a prospecção feita no porteiro da parte da noite tem mais possibilidade de chegar ao síndico. Cristiano, eu não sei, tá? Eu acho que é mito, até porque no meu prédio, né, que a portaria não é digital ainda, não é virtual, tá? Eles fazem os plantões, né? Então, tem um dos porteiros da noite, que ele é o mais da noite mesmo, né? Ele atua exatamente como o porteiro do dia. O que poderia explicar isso? Talvez que ele não receba tantas coisas à noite, né? Então, ele vai ter uma atenção. Eu não sei de onde parte esse mito aí, né? Mas eu acho que vai depender muito da relação que você faz com ele. Então, se você tem um trabalho de
fazer uma visita frequente com esse porteiro da noite, talvez ele passe a ser um defensor da sua marca lá dentro do prédio, porque outras empresas não estão fazendo isso, à noite está todo mundo dormindo, né? Então, você se diferencia por isso, tá? Mas que eles têm uma diferença, porque quem vai determinar a forma dele atuar é muito o síndico, né? Os materiais você separa ou não e tal, tá? Então, eu acho que é isso. Qual dica você nos dá para manter o follow-up ativo sem ser insistente negativamente? Esse é uma das perguntas mais difíceis da gente responder atualmente, tá? Eu entendo que a gente trabalhar com ferramentas que a gente não invada o cliente com uma certa... muito abusivo, né? Por exemplo, o telefone hoje é muito abusivo, né? Você ficar ligando para o cliente de forma insistente, tá? Mas o e-mail, o WhatsApp, né? Que você manda uma mensagem e ele consegue ver aquilo a hora que ele puder, é mais eficaz. Por quê? Mesmo que ele não te responda a mensagem, ele sabe que você está entrando em contato. Aquilo está marcando na cabeça dele. A hora que ele precisar, ele vai saber que você está ali à disposição, tá? Agora, se o cliente falou que prefere a ligação, você pode criar alguns gatilhos, né? Faz um mês que eu mandei a proposta, eu vou ligar, então, para dizer, olha, eu fiz, né, a proposta, já venceu a validade da proposta, mas eu estou te ligando para dizer que eu tenho ainda mais 15 dias para segurar a mesma proposta que eu fiz, com os mesmos valores e tudo mais, né? Então, você tem que ter um porquê de ligar para o cliente, né? Você ligar para o cliente só para perguntar, e aí, vamos fechar ou não? Isso é uma invasão, né? Você tem que tomar muito cuidado da forma que você faz isso, tá bom? Como realizar a proximidade com síndicos, eu comentei, tá? A partir do momento que a gente tem um contato com um síndico, ele é bem relacionado num grupo de síndicos, a gente pode se colocar à disposição, né? Olha, eu estou super à disposição sua e de outros síndicos para poder fazer alguma avaliação visual que seja necessário, mandar um orçamento, se ele precisar de mais de um tipo de orçamento, e a gente vai se colocando à disposição dos outros síndicos para a gente poder se aproximar. E a atualização das listas, isso é fundamental. Gente, assim, desculpa reforçar isso de novo, tá? Para mim, essa é a maior falha das nossas empresas. A gente muitas vezes recebe essa informação na mão e a gente não atualiza no nosso sistema. Fica no telefone do comercial e ele não passa para o sistema da empresa. Tá? Agora, então, que é no WhatsApp, então, né? Menos ainda, né, Kátia? Então, Aí que só fica no celular mesmo, né? exatamente. Eu acho que eu consegui responder aqui. Vê se alguém mais quer levantar a mão. Tem sim, o Igor Marques. Espera aí que eu vou permitir aqui. Igor, agora que você consegue falar conosco, precisa ativar o seu som. Igor, consegue nos ouvir? Sou toda ouvidos, Igor. Ou então escreve para a gente aqui. Acho que o Igor não está mais. Ou ele não está com problema no áudio dele. O Igor, a gente não consegue te ouvir. Se puder mandar escrito, também pode ser. Alguma outra pergunta enquanto isso? Não? Não. Hoje o Igor mandou escrito. Opa! No caso do envio de um orçamento que não obteve resposta por nenhum canal, e-mail, WhatsApp, Datum. Puxa, Igor, aí o negócio fechou, né? Fechou as portas. O que eu faria ainda como última tentativa é ir lá no condomínio, se tiver zelador porteiro, né? E sapear um pouco como está a situação, né? Se apresentar como da empresa, falar que você não está conseguindo contato, e para entender um pouco mais o que está acontecendo. Pode ser que o síndico mudou, foi destituído, a administradora mudou, ou então ele fechou com outra empresa mesmo, e aí você vai ter que só retroalimentar a tua lista e dizer, cliente perdido, né? E quando que você vai determinar que você vai tocar de novo nesse cliente? Daqui 1 ano? Daqui 2, tá? Isso é resultado de prospecção, né? A gente acha que resultado de prospecção é só o cliente na carteira. Dos 100% de clientes que a gente vai prospectar, eu vou ter uma taxa de retorno muito baixa, tá, gente?
de retorno mesmo para minha carteira, para aquilo que eu vou assinar contrato, tá? E eu preciso monitorar o meu sistema de prospecção para saber qual que é esse percentual, né? Cada empresa vai ter um índice, tá? Eu fiz campanhas muito interessantes que o resultado foi muito alto, mas com uma abordagem que era muito específica de montadora, né? Vocês que são montadores, que entregam equipamentos para novas instalações, eu vi que tem muita gente fazendo isso, né? E que às vezes não presta muita atenção na manutenção, principalmente em cidades que não é obrigatória a manutenção, né? Você trabalhar com uma proposta de fazer uma vistoria para poder avaliar como o equipamento está depois de 1 ano de instalação, 2 anos de instalação, é muito funcional. E às vezes a gente não utiliza isso, né? Aqui em São Paulo, como tem lei, isso é mais difícil. Mas eu tenho conversado com algumas empresas do interior de São Paulo, por exemplo, que fabrica, monta, né, o equipamento e não tem contrato de manutenção assinado, né? Nem para fazer uma vistoria a cada 6 meses, porque como não tem legislação, né? Não tem contrato, né? E isso é dinheiro que está escorrendo o ralo, né? A gente podia ter um contratozinho ali de vistoria com um pouquinho mais de frequência. Tá bom? Pode até alegar a norma ABNT, né, de manutenção, que pede, né, a manutenção mensal. Então, e aí é uma grande oportunidade, já que ele montou um elevador, né, ter esse contrato de manutenção é um grande negócio, né? Normalmente até a manutenção é o maior negócio em elevador, né? Exatamente. E aí, uma outra possibilidade é a gente criar, o Bruno levantou a mão, não sei se ele quer fazer a pergunta, e uma outra possibilidade é a gente usar como argumento, né, uma campanha de atualização tecnológica, tá? E aí a gente prospectar naqueles lugares em que a gente sabe que o elevador está mais antigo, passou dos 20 anos, e aí a gente cria um argumento de modernização financiada, em parcelas, com algum diferencial para o cliente. Isso normalmente é algo que pelo menos o cliente quer ouvir, o que a gente tem para dizer. Você acha que é mais... Bruno, deixa eu só ver se o Bruno consegue. Bruno? Oi, tá me escutando? Sim, perfeito. Perfeito. Kátia, eu queria saber, assim, que hoje existe esses meios, as redes sociais, né, que as empresas estão fazendo um grande investimento, né? Só que eu queria ver se as redes sociais, elas hoje são algum meio forte ou se você acha que ainda não é tão forte assim como o marketing para captação, né? Porque eu vejo, assim, que o Google ainda é muito mais forte do que basicamente tudo, porque todo mundo, quando vai procurar alguma coisa de manutenção, procura pelo Google. Mas eu vejo que, assim, a parte de redes sociais está começando, mas eu não vejo ela ainda como muito forte. Mas eu queria saber a sua opinião se vale a pena investimento ou não. Eu acredito que para o nosso segmento, a rede social, Instagram, quando eu falo de rede social, Instagram, Facebook, YouTube, precisa ter, tá? Você não ter é muito ruim, porque o cliente, quando faz um primeiro contato com você, ele vai procurar o teu site, o teu Instagram e teu YouTube, tá? Então, mesmo que for para replicar uma playlist, por exemplo, da Infolev, vale a pena ter um YouTube, tá? Porque ele vai pesquisar, ele vai querer saber o que você tem. Ele vai olhar os comentários no Google, vai ver se tem alguma negativa ali no Google, então isso também é importante. Agora, rede social como principal ferramenta de prospecção, eu acredito que nosso segmento não vai chegar nesse ponto, tá? Porque o digital ele é muito mais para um e-mail, para um e-commerce, tá? Então, é isso que eu falei, né, na nossa palestra. Não dá para não ter, a gente tem que ter. E a gente tem que ter de um jeitinho um pouquinho mais profissional do que a gente está acostumado a fazer, né? Só ficar fazendo postagens aleatórias não é a sacada, tá? Mas não é daí que vai vir a sua prospecção mais ativa, Bruno. Eu concordo com você que Google é muito importante. Depois dá uma olhadinha na palestra que a gente fez de marketing digital, a gente comentou um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena dar uma olhada, tá? Mas é isso, tem que ter, mas as outras ferramentas são mais importantes na hora da gente fazer prospecção de resultado. E aí, o que a Raquel está perguntando aqui, né? Se a gente pode fazer uma prospecção após 6 meses ter feito a primeira abordagem. Raquel, eu acho que é fundamental você pegar o processozinho que eu mostrei, o Alex depois vai publicar lá também no YouTube, né? Então, vocês vão ter acesso, e definir que tipo de cliente que você pode contactar depois de 6 meses. Tá? Se o cliente não deu retorno nenhum, ele está gelado, você pode fazer até depois de 3 meses.
Você pode ser um pouco mais insistente nisso. Você não sabe se o teu material chegou até o síndico, tá? Se o cliente já deu um oi, estou aqui, e depois ele esfriou, você cria uma segunda cartinha, oferecendo alguma coisa para ele, tá? Fazendo um chamariz. Tem um treinamento, tem alguma coisa, tem uma visita, sei lá, que a gente pode fazer, alguma coisa. Você tem que criar um argumento para entrar em contato com ele. Pode ser 3 meses. 6 meses eu acho super bom. Tá? Pelo menos 2 contatos por ano para cliente que está fora de carteira, ele, no mínimo, vai gravar a tua marca. Na hora que ele precisar de um orçamento, ele vai lembrar de você. Você acha que seria mais fácil o primeiro contato com os síndicos, zeladores de edifício, com homem ou mulher? A gente vai entrar aqui numa seara bem complicada, tá? A gente vai cair naquele padrãozão que mulher tem sempre mais facilidade de abordar um porteiro, um zelador, que normalmente é homem, tá? Vai depender da forma que essa pessoa vai fazer essa abordagem e como que essa abordagem depois vai seguir, tá? Eu gosto muito de mulher na área comercial. Eu acho que as mulheres têm muita habilidade de comunicação, de entender movimentos, tá? Que muitas vezes os homens têm um pouco mais de dificuldade, tá? Mas eu saí, por exemplo, com um dos meninos aí da Infolev que dá show. Nesse tato, nessa coisa de você perceber o movimento, né? Então, é muito do profissional. Mas sim, minha resposta mais imediata é sim, talvez uma mulher consiga enxergar esses detalhezinhos que um homem não conseguiria, tá? Acho que é isso. No caso de envio de um orçamento que você não teve... essa a gente já respondeu. Acho que é isso, acho que eu respondi todas. Alguém mais quer alguma pergunta aí? Levantar a mão. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Bom, pessoal, então, não esqueçam, né? Tem o canal da Infolev, tem o canal da Kátia, para vocês aprenderem mais. Para usar, né, tem ferramentas lá, vídeos, né, se precisar de alguma coisa em relação a uma propaganda, alguma coisa, dá uma ligadinha aqui para a gente, com o marketing da Infolev, e a gente combina. E aguardamos vocês no nosso próximo webinar. Fiquem atentos ao WhatsApp, ao e-mail, que a gente vai mandar um convite para vocês. E é isso aí, Kátia, muito obrigado. Obrigado, Kátia. Obrigado. Obrigada, pessoal. Alex. Boa noite. E a todos os vocês. participantes. Boa noite para todos. Obrigado a todos. Dou por encerrada a nossa transmissão. Até Obrigado, mais. boa noite. Valeu.